A COP30 começou hoje, formalmente, em Belém, com fraturas geopolíticas e ambição climática insuficiente. Do total de 194 países que participam da Convenção do Clima, 109 apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas, pouco mais da metade, mas é um resultado considerado muito tímido para uma conferência que marca os 10 anos do Acordo de Paris. Isso sem considerar que, como nós falamos, inclusive na sexta-feira, 2 dias de 3 de atividades, os banheiros, sobretudo os jornalistas, não tinham água. O comércio, grande parte do comércio com uma expectativa que não prosperou. E os altos preços da hospedagem para a COP30 tinham animado, inclusive, donos de motéis em Belém, do início para o meio do ano. Mas parece que não prosperou. Maurício, bora lá. Esses preços de hospedagens animaram os donos de motéis em Belém do início para o meio do ano, mas a expectativa era que poderiam conquistar uma parte desse público com valores um pouco menores dos que os cobrados pelos hotéis tradicionais. Só que não. A demanda foi nula em alguns estabelecimentos. Elisângela Melo, camareira da pousada Acrópole, motel reformado na região central de Belém, disse, abre aspas, estou muito triste, de coração partido. Bom, o motel, em teoria, não era para hospedar a gente da COP. Mesmo assim, na expectativa de que os hotéis estavam tão caros, geraram essa opção de hospedagem. E também não prosperou. Agora, é incrível que primeiro que chegou no motel, o Maurício travou ali, né? Curiosamente. Depois que é um negócio... a gente vê a precariedade ali, né? De tudo isso. Mas eu acho que motel é adequado para a obscenidade do que está acontecendo ali, né? É tudo muito promíscuo, então eu acho que o motel seria o lugar adequado realmente para receber os líderes. O Lula até poderia ficar ali despachando do motel. Pô, não dá ideias. Com a gente que paga. Etc. Agora, é lamentável, isso só expõe, né, Segré, como é tudo feito no improviso. A gente está ali diante de uma COP30 improvisada, né? O Lula não sabe nem onde é a COP. Talvez fosse fazer em outro lugar, por isso que ficou tão ruim a estrutura, porque ele estava mirando em uma outra localidade. É provável. Arthur. Olha, Segré, a conclusão disso é que o único legado que vai ficar da COP30 em Belém foi a reforma dos motéis, né? Então faz o L de Love, né? O L de Love? Que confuso. Love. Amor, moderno. Não, eu sei o que significa, mas não entendi o que tem a ver o L com o love. Ao contrário, o amor a gastar seria somente. É o amor que será feito dentro do motel reformado. Aí pode ser, enfim. Mas, João, qual seria uma conclusão tua, em função do que vimos até agora? Porque nós devemos lembrar, foram 109 delegações que mandaram algumas propostas. Apenas 18 primeiros mandatários chegaram, entre primeiros ministros e presidentes. Sendo que 2 COP atrás foram 148. E uma COP atrás foram 70. E agora 18. Uma das vontades da COP era arrecadar 25 bilhões de dólares de governos e 125 bilhões de dólares de empresas e pessoas físicas privadas para ir a favor da defesa do ambientalismo. Aí ontem Donald Trump mandou um Twitter, um posteio que falavam, parabéns, né? 100 mil árvores detonadas para construir 13 quilômetros. 13, não é casual? É casual? 13 quilômetros de estrada. Desmataram 100 mil árvores para colocar 13 quilômetros de matas. Aí o presidente defende o controle ambiental, o fim do uso do combustível fóssil, mas alavanca a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Tem uma incongruência atrás da outra, João. O que a gente vê é que essa incongruência constante no lulismo, né, no petismo, é o natural deles, né, a mentalidade revolucionária, cada hora fala uma coisa. Por exemplo, eles falam toda hora da combustíveis fósseis e o Brasil tem uma petroleira, né, que é um grande poluidor e que eu quero que tenha que ela produza petróleo mesmo, né, extraia petróleo e produza gasolina. Agora, a grande solução do Lula e do petismo, na verdade, é o de sempre, é criar uma nova burocracia e um fundo, né, esse TFFF que eles vão criar, já criaram, só que ele seria um fundo diferente do Fundo Amazônia, porque os países poderiam pegar uma espécie de dividendos desses fundos e seria proporcional à questão da quantidade de floresta tropical que você tem. Em resumo, a proposta do PT é: me entreguem dinheiro, o mundo inteiro me entrega dinheiro, eu vou preservar a floresta. É o de sempre. Agora, para a cidade, não é de todo ruim receber a COP, a cidade de Belém. Vamos lembrar que é uma das capitais mais pobres do Brasil, mas ela teve muitas obras, né? Ainda que posteriormente serão objetos de denúncia de corrupção, isso a gente já tem certeza absoluta. Não sei se avançarão as investigações, mas teve macrodrenagem lá dos canais da cidade, né? Obras no porto, no aeroporto, a rede hoteleira foi ampliada. Então, para a cidade é bom, independente
do esgarçamento que tem essa pauta ambiental, né, Segredo? Porque a gente observa um esgarçamento mesmo, né? Ninguém aguenta mais esses salvadores do mundo. Eles estão há 60 anos falando que vão salvar o mundo e precisam intervir lá, o homem tem que intervir no meio ambiente, vai acabar com o mundo, e eles vão salvar. E a proposta é sempre me dar impostos, me dar o controle decisório, e eu decido tudo. Então ninguém aguenta mais essa pauta, a verdade é essa. O Trump tem para mostrar, ninguém fala, o que vocês estão propondo não encontra lastro na realidade. Então é mais uma festa para o lulismo. Para fechar os comentários, professor, só te dou 2 dados para a tua análise. A primeira, a Noruega parece que ofereceu dinheiro para o fundo, esse TFFF. Porém, sabe o que vem nas letras miúdas do contrato? Ele aporta 3,5 bilhões de dólares. Falaram, caramba, é muita grana. Vírgula. Só serão aportados quando o fundo tenha pelo menos 12 bilhões de arrecadação. Ou seja, se por algum motivo o fundo não chegar a 12 bilhões, a Noruega vai falar, tchauzinho, não coloca dinheiro. E o governo alemão, o Friedrich Merz, o primeiro-ministro, me parece que é o primeiro-ministro, não sei se chanceler, primeiro-ministro, ele colocou que, por enquanto, não ia pôr dinheiro, porque tem alguns estudos feitos por alemães que mencionam que o impacto ambiental não vai ser possível ser feito dessa forma, o controle, ou a melhora, e depois se reuniu bilateralmente com o presidente Lula e saiu de novo sem colocar dinheiro no bolso. Vai flopar também o fundo? Eu creio que sim. Primeiro, é um compromisso de que aportarão esses recursos. Não significa que eles já depositaram. Então, como você disse, há pré-condições e condições que são apresentadas para que o dinheiro realmente seja efetivado. É interessante que a Noruega ela já é a maior investidora no Fundo Amazonas, que é gerenciado pelo BNDES, mas que precisa ter um conjunto de aprovações para que seja feita alguma coisa, para combater o desmatamento e para estimular a proteção ambiental da Amazônia. Quando você para dar uma olhada, é um conjunto de recursos que não será efetivado. Eu vou te fazer uma pergunta, quem é o empresário que vai querer fazer um aporte que vai chegar ao ponto de 120 bilhões de dólares para proteger uma Amazônia que ele não sabe o que vai resultar disso daí? E ainda mais, na contradição que existe com tudo aquilo que o governo Lula tem feito com a Amazônia. Dentre eles, a questão da exploração de petróleo, que foi combatida no mundo inteiro. Eu, particularmente, sou a favor do uso dos hidrocarbonetos. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem um outro dado que as pessoas não falam. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, estava eu e eu tive o privilégio de assistir um debate do responsável pela Agência Internacional de Energia Atômica, que também era um dos responsáveis pela eletronuclear aqui no Brasil. E perguntaram para ele, estavam dizendo, não, porque nós temos que descarbonizar. Ele fez a seguinte questão. Tudo bem, vou criar uma equação para você. A descarbonização é algo que é igual à eletrificação. É a única forma que você tem de manter a máquina do mundo funcionando. O problema todo é que a eletrificação ela necessita de investimentos, destruição ambiental, exceto se nós investirmos nas usinas nucleares, que é algo que vocês estão contra. Porque a única forma que você tem de produzir muito no menor espaço, com menor destruição ambiental, é na energia nuclear. Como é que vocês vão resolver essa forma? Voltando à questão dos hidrocarbonetos. Se vocês retiram o hidrocarboneto, vai ter que colocar eletrificação. Vai tirar de onde? Usina eólica e usina solar? O custo da usina solar é muito caro. E o custo da usina eólica, ela simplesmente ocupa uma vastidão territorial para produzir a mesma coisa que produziria uma pequena hidrelétrica, uma pequena termoelétrica ou mesmo uma usina nuclear. Como você pode ver, é uma fórmula contraditória. Então aquilo ali é tudo discurso de um cara que não teve capacidade em 2 anos fazer uma COP que apresentasse propostas sérias e científicas de verdade. E não ideologia climática, que é o que detalhe, ele não foi tão incompetente que nem ideologia climática ele conseguiu fazer. O que ele fez foi apenas narrativa para o que ele vai apresentar no ano que vem, dizendo que ele participou da liderança do Sul Global. É isso que ele vai colocar na sua campanha eleitoral. Nada mais, nada menos que isso. Mas foi um fracasso, tanto a COP, questão do motel. É até bom que seja motel, porque o local do motel é para evitar que a parte privada seja colocada em público. Mas nem para isso eles foram competentes. Deixaram a cidade do jeito que está, não produziram nada, flopou a COP, como vai flopar esse fundo? Claro, ninguém vai colocar recursos ali, ainda mais... Lula contra Derrite, Derrite contra Lula. É a guerra pela palavra final no PL antifacção, nesse projeto de lei contra o crime no Brasil. Quem tá certo? Quem vai ganhar essa guerra? E será que o brasileiro vai ganhar ou vai perder nessa história? É isso que a gente quer saber. Está acontecendo agora, nesse exato momento, uma guerra política em Brasília por conta do projeto de lei antifacção, que eu vou chamar aqui com você de PL antifacção, que é um projeto de lei que foi criado e enviado ao Congresso pelo governo Lula. Isso como uma resposta ao problema número 1 do Brasil de hoje. Segundo os próprios brasileiros, várias pesquisas, o problema número 1 do Brasil é a criminalidade e a segurança pública. Aí Lula chamou seu projeto de Plano Real da Segurança Pública. Nada ambicioso, né?
Mas agora ele foi atropelado e o nome do projeto virou o Marco Legal da Segurança Pública. Mais do que uma disputa por nome, existe aí uma disputa por protagonismo e uma disputa por visões de mundo diferentes. Nesse nosso encontro com Justiça, eu vou te explicar duas coisas. Primeiro, como que essa batalha política começou? Segundo, quais são as diferenças entre o PL do governo Lula e o PL do Derrite? Bora então direto ao primeiro ponto para entender essa história desde o início. Depois que o governo Lula enviou para a Câmara dos Deputados o seu PL antifacção, que foi uma resposta tardia desse desgoverno Lula ao problema da segurança pública, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele escolheu como relator do projeto o Guilherme Derrite, que é um capitão da Polícia Militar de São Paulo, que comandou pelotões do Rota e que foi recentemente secretário de Segurança Pública do Tarcísio em São Paulo e hoje é deputado federal. É um quadro extremamente competente e técnico quando você fala em segurança pública. Para vocês terem ideia, durante a gestão do Derrite, São Paulo teve o menor índice de homicídios, latrocínios e roubos de 25 anos. Olha o que acontece agora do outro lado, do lado do PT e do governo Lula. Os estados com maiores índices de homicídios são governados pelo PT e pelos aliados do Lula. E a sociedade fareja, a sociedade percebe isso. Olha aqui essa pesquisa que saiu agora em outubro. Segurança pública no governo Lula piorou para 45% das pessoas. As pessoas percebem, entendem que tem dois jeitos de tratar o criminoso. O jeito da direita, do Derrite, que pune o criminoso como alguém que fez escolhas intencionais erradas, escolhas morais erradas e precisa pagar por isso. E aí, do outro lado, você tem a visão da esquerda, dos governos do PT, do governo Lula, de que bandido, olha só, bandido é uma vítima do capitalismo opressor, é uma vítima da desigualdade social, é uma vítima da sociedade. E por isso o lema deles é descriminalização, despenalização e desencarceramento. Só isso seria o suficiente para mostrar que o Derrite é a pessoa certa para esse serviço do PL antifacção, né, gente? Segundo o desgoverno Lula, não. Aí para ele está errado, olha aí. Gleisi critica a escolha de Motta por Derrite como relator do PL antifacção, contaminado com disputa política. Gente, qual é a preocupação da Gleisi e do governo? Eu vou contar para vocês. É uma só. A preocupação deles é eleitoral. Para eles, é uma disputa por protagonismo. O foco não é trazer uma solução para a sociedade, porque eles nem acreditam que a punição seja a solução. É só olhar o pensamento, a ideologia, as políticas públicas dele, depois de defender a manutenção das saidinhas dos presos. Quando o Congresso derrubou as saidinhas, o Lula disse que ia aumentar indulto, porque existia um problema de carceramento demais e tinha que soltar bandido. Então, eles não acreditam nesse PL que eles estão propondo. O que eles querem aqui é fazer algo populista que traga voto. Aí o governo Lula ficou extremamente irritado com o Hugo Motta por dar a relatoria de um projeto tão importante e que veio do próprio governo para um deputado da direita, opositor do governo, que é conservador, que é da bancada das forças de segurança. Isso, gente, tira todo o protagonismo que o governo Lula queria para ele, que queria conseguir com esse projeto, e dá isso para o Derrite, para a oposição, para a direita. O que é tudo que o governo Lula não quer há um ano da eleição, em que o assunto de segurança pública vai ser o mais importante da campanha. E como a gente viu, os governos petistas, eles nunca foram bem nessa pauta. Seria uma chance agora do governo Lula brilhar. E aí Motta tirou isso do governo ao dar o relatório do PL ao Derrite. Esse é basicamente o contexto político que você precisa entender. É uma briga eleitoral pro Lula. Antes a gente ir para o segundo ponto, em que eu vou te mostrar as diferenças entre o projeto do governo e o do Derrite, você já sabe, né? Curta aqui o vídeo, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada. Aqui é a sua casa e bora divulgar essa voz, divulgar essa mensagem para mais gente entender o que está acontecendo. E bora agora entender a diferença entre os dois projetos. Se a gente for resumir em uma frase, a principal diferença entre os dois projetos é que o projeto do Derrite quer dar às facções um tratamento equiparado ao de organização terrorista, enquanto o governo Lula é absolutamente contra considerar facções como terrorismo. O projeto do governo endurece um pouco as penas para os crimes relacionados a facções, prevê um banco nacional de membros das facções, prevê o confisco de bens, prisão de líderes. Agora o